Mas como é que tu é ateu e tá no bolo do design inteligente? Não meio que pressupõe um criador no design inteligente? Não necessariamente. Não. É aí que é o pulo do gato. Design inteligente não é religião. O Igor, design inteligente é um empreendimento de cientistas das mais diferentes posições filosóficas e teológicas. A gente nem sequer sabe quais seriam essas posições. Eu imagino de alguns, mas eu não sei. Que se sentaram à mesa do debate e viram as opções que tinham. Olha, ou o universo foi formado por aquela grande explosão que pegou nada para nada, por nada, e do nada, bum, fez o tudo. Inclusive fez aquela sopa ácida, escaldante, venenosa, que nasceu a primeira ameba, que foi evoluindo. Ou um ser inteligente estruturou esse universo. Há possibilidades de eu detectar, inclusive, essa inteligência no universo e na vida. E ao observar as duas possibilidades, frente às mais recentes descobertas da ciência, o registro fóssil, o código genético, toda a bioquímica da vida, o DNA, o código genético. O código genético é o melhor de todos os códigos. Quem criou o código Morse, Igor? Foi um cara. Foi Samuel Morse. Foi Morse. Quem criou o código de barras? Samuel Barras? Não, né? É uma brincadeira, né? Todos os códigos foram criados por um ser inteligente. Por quê? Porque a codificação pressupõe arbitrariedade. Você não pode colocar uma lei para dirigir seu código. Você tem que dizer assim, ó, 100001 é a letra A no código ASCII. 100010 é a letra B. Um ser inteligente arbitrariamente decide a sua codificação, senão o código nunca funciona. A gente encontrou no DNA o melhor dos códigos, o código da vida. 4 letrinhas, ATGC, que eu brinco, né? Que é Aguinaldo Timóteo igual Costa. Que eu aprendi com a minha... lembrar na prova. Aprendi com a minha professorinha assim, né? É mais do que evidente de que foi um ser inteligente. Agora, eu não quero assumir um compromisso sobre a identidade desse ser. O design inteligente, inclusive, não assume. Mas se é um ser inteligente, como a gente chama de ser inteligente, é irrelevante. Se a gente admite que há um ser inteligente, os nomes que a gente dá pra ele é irrelevante. Por isso que o cara pode ser ateu. Eu tô tentando lembrar. Não pode ser ateu. Não pode, Igor. Pode, olha. Ele é ateu, ele acha que é um ser inteligente, mas pode ser um alienígena. Um alienígena. Mas pode ser o que os crentes chamem esse alienígena de Deus. Deus é alienígena. Sim, mas o ateu Deus é alienígena. Ele é de outro planeta, certo? No mínimo, né? Mas assim, pode ser um ser... O Dawkins, ele disse assim, olha, pode ser os ateus, um ET que veio aqui. Interessante que o Dawkins é evolucionista. O Francis Crick... Você entendeu? Mas mesmo ele admite que a Terra... O Dawkins, ele chegou a falar o seguinte, que provavelmente a vida na Terra veio de outro planeta. O Francis Crick, que descobriu a dupla hélice do DNA, ele era da panspermia. Panspermia é uma teoria científica que diz que foram os ETs que vieram aqui e semearam a vida. Aí pode chamar de ciência, entendeu? Por quê? Porque não... Mas pra mim é tão maluco quanto... Mas esse é o problema hoje. Você pode chamar qualquer coisa de ciência, menos qualquer teoria que aponte para Deus. Esse é o grande problema da ciência hoje. Ou que abra a possibilidade para Deus. Porque o design inteligente abre... Ele não é uma prova de Deus. Essa é outra distorção da coisa. O design inteligente, ele aponta para a possibilidade, a probabilidade lógica de Deus. Mas eu tô tentando lembrar qual foi o filme aqui, vocês vão lembrar, que ele termina no final com um ET que chega na Terra e vai mostrar a evolução da Terra. Spoiler. A última cena do filme é esse, que era um ET, que a nave joga ele aqui na Terra. Isso aí, nunca vi. É assim, olha. Termina. É assim, eles dizem, inclusive é uma possibilidade dentro da panspermia. Eles dizem assim, sabe por que nós estamos aqui? Uma nave de ET chegou na Terra. Só que quando chegou aqui, ela deu um defeito. E o ET simplesmente não conseguiu mais abandonar a Terra. E ele continuou aqui se reproduzindo e tudo mais. E até dá no Igor, nós somos o quê? Filhotes de ET, segundo essa teoria. Que pra mim, até em defesa do design inteligente, também tem uma ideia aí de... Se a gente está falando que o divino é extraterrestre... Sim. Dentro do design inteligente, a gente não atribui quem seria esse designer, porque a gente não tem ferramentas, Igor. A gente sabe que foi uma mente inteligente. Você tem um quadro, você entra na Capela Sistina. Suponha que você nunca estudou artes.
Você vê aquela obra magnífica, você fala, foi um ser inteligente que fez isso daqui. Mas você sabe que foi Michelangelo? Absolutamente não. Você tem, olha, suponha que tudo foi extinto, só sobrou a Capela Sistina e o Igor. O Igor entra na Capela Sistina e fala, cara, uma mente inteligente, um ser extremamente competente, que gosta de arte, exibido, exagerado, né? Como diz que Deus, eu digo que Deus é, né? Exibido, exagerado e bem humorado, fez isso daqui. Eu não sei quem foi, mas eu tenho que admitir que foi um ser de extrema competência. Agora, se você sabe a história das artes, você vai dizer, poxa, foi Michelangelo. Então, pela ciência, eu não sei. Olha, como é que eu vou descobrir que foi o Michelangelo? Pela história da vida na Terra, pela Bíblia. Então eu, como criacionista bíblico, que sou também, falo, poxa, foi o Deus bíblico. Outro lá vai dizer assim, foram os ETs. Tem um professor no design inteligente que entra em pirâmides. Ele acha que é uma mente etérea que permeia o universo. O que eu posso fazer? Eu não posso ir contra ele. Ele está dentro das possibilidades. Eu só acho que o Deus bíblico ganha e ganha de goleada. Entendi. Como então, o melhor candidato. Dentro do design inteligente, existem pessoas que são criacionistas bíblicos e existem pessoas que piram mais além. E ninguém reclama. Porque dentro do design inteligente, são cientistas querendo descobrir se a vida é fruto de uma mente inteligente ou de um processo acéfalo, despropositado, caótico, regido por forças naturais. O naturalismo e o evolucionismo. A gente vê que as evidências são muito, muito mais fortes a favor de uma mente inteligente. Agora, a gente consegue detectar? Não, a gente está numa Capela Sistina, sem nenhum registro que possa ser acessado pela ciência hoje. Eu não vou usar a Bíblia na ciência, certo? Eu posso usar fora, mas dentro não. Então, dentro da ciência, o que a gente está dizendo para o mundo? Descobrimos que foi uma mente inteligente, gente. Vários cientistas das mais diferentes posições filosóficas e teológicas, de ateu a crente, de crente a ateu, né? Que ninguém explica a Deus. Essa música é bonita. Essa é linda, né? Dono de toda a ciência, sabedoria e poder, né? Dá-me de beber, né? Essa música é legal. Maravilha, mas do crente ao ateu ninguém explica a Deus. A gente chega lá e fala assim, poxa vida, eu tô vendo que foi um ser inteligente, mas eu não sei quem é. Aí eu falo assim, poxa, eu preciso de gente para me ajudar. Eu tenho que chamar a filosofia, eu tenho que chamar a teologia, eu tenho que chamar o Rodrigo Silva, eu tenho que abrir o debate, eu tenho que chamar na universidade, não só cientistas, aquela coisa de ciência, 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 já foi. Eu fui um cientista alienado, achando que ciência era a fonte de todo entendimento e conhecimento. Era um alienado. Hoje eu sei que você, para entender bem as coisas, Igor, você tem que ter filosofia e teologia junto. Boa filosofia e boa teologia. Aí a gente, como cientista, fala, olha, descobrimos que foi um ser inteligente. O que vocês acham aí quem que ele seria? Aí os filósofos todos se reúnem, os teólogos se reúnem e a gente fica discutindo. Será que ET é uma boa? Quem que criou os ETs? Eu acho que é só uma... Você está jogando seu problema para o espaço, né? Jogando lá bem longinho, numa situação que você não tem mais acesso. Você está se... Eles vieram das amebas. Mas aí eu não consigo investigar. Então... Aí é o limite. Esse é um outro espantalho. Aí, olha, o pessoal pensa que o design inteligente é um tratado de teologia. Não tem nada absolutamente a ver. Não. Olha, mim, até há 5 minutos atrás, design inteligente era uma desculpa para ensinar criacionismo na escola. Exatamente. Isso é estratégia de desqualificar o seu adversário, que a gente não deve fazer. O Rodrigo mencionou o Pirula, né? Pirula, não desclassifica, não é? Combata, o bom combate, não é? Vamos debater com o Rodrigo, comigo, mas não desclassifique. Você desclassifica o design inteligente falando o seguinte, olha, criacionismo disfarçado de ciência, olha só. Pseudociência. Nem fale, não quero ouvir, não quero ver, não quero discutir. Mas isso para mim é postura de crente radical. É dogma. É crente radical. Infelizmente, a evolução, ela se tornou um dogma científico. A universidade é a catedral onde esse dogma é anunciado e não se abre mais a porta para o debate. O centro, a catedral do debate se tornou a catedral que defende um dogma. O dogma de Darwin, que o registro fóssil foi formado, que eu vou trazer aqui uma bactéria para provar que a vida é antiga. Não pode. A gente tem que debater. A tese do design inteligente é essa, exatamente o que o Rodrigo falou.
Vamos colocar as teorias frente a frente, vamos debater, vamos chamar filósofos e teólogos também pro embate. Não quer coisa mais interessante? Liga, deixa eu te perguntar para vocês, mas assim, acho que é mais direcionado pro Marcos. Marcos, olha só, você falou que experimentaram, encontraram nos fósseis e tal o carbono 14. Sim. Que esse carbono 14, ele cientificamente, no máximo dos máximos, chega a 30 mil anos, né? Sim. Esse carbono, só para eu fazer uma pergunta mais sólida, esse carbono 14 é encontrado em qualquer fóssil. Se eu pegar essa trilobita aqui, eu acho? Sim. Eu acho. Olha, que acontece... E aí chega na seguinte pergunta, que é, se isso é algo que é facilmente observável e as pessoas, e cientificamente a gente sabe que o carbono 14 chega no máximo a 30 mil anos, por que a ideia do design inteligente não é a ideia mainstream? Por que ela é, não sei, esmagada? Ótima pergunta aí, Igor. Eu vou colocar a minha posição. Veja bem, a ciência nasceu com a percepção de que havia Deus. Deus é o autor e consumador da ciência. A ciência nasceu com o entendimento que o homem teve, que ele foi feito à imagem e semelhança de Deus. Portanto, ele tinha a mente de Deus e entenderia o universo. Os grandes pais da ciência são todos homens que criam em Deus, poucas mulheres no início. Newton, Pascal, Faraday, Thomson, o pai da espectrometria de massas, a minha área, Schrödinger, Planck, os pais da física, da mecânica quântica, aquela ciência que quanto mais você estuda, menos você entende, né? Todos eles criam em Deus. Olha, os 90% dos ganhadores de prêmios Nobel, homens que criam, que creem, que continuarão crendo em Deus, porque as estatísticas não estão mudando, Igor. 67% de cristãos, 22% de judeus, só 10% de ateus. Porque eu brinco, né? O pessoal diz que cientista bom é cientista ateu, mas parece que as estatísticas mostram diferentes, não é? Parece que crer em Deus te leva até uma chance maior de você ganhar o prêmio Nobel. A ciência nasceu com essa percepção, mas em 1859, Darwin escreveu um livro, A Origem das Espécies. Que o pessoal fala, olha, tá recheado de evidências científicas. Não tem sequer uma evidência científica da evolução. Não sei se você já leu o livro A Origem das Espécies. Eu li, eu quero convidar todo mundo a ler. Você vai chegar no fim e vai perceber que Darwin tinha duas propostas, sugestões. Eu falo com meus alunos que você nunca em ciência deve falar eu acho, não? Se você acha, volta para casa, quando você tiver certeza, você fale. E ele fala, eu acho que modificações ao longo de milhões e milhões de anos criaram a vida, sofisticaram a vida. Criação de vida, ele nem sabia como a vida tinha surgido. A academia, o positivismo, o iluminismo, estava muito forte nessa época. Comprou essa ideia. Se desviou de Deus, deixou Deus fora. Ele falou assim, Deus não pode mais colocar o pezinho na porta. Comprou a ideia e por 150 anos nós temos anunciado à sociedade, temos nas nossas aulas, são todas baseadas no darwinismo e no naturalismo. A mídia fez toda uma propaganda. Um clube foi estabelecido para defender a evolução, o Clube X, tem um livro todo que conta sobre isso. E a gente ficou por 150 anos dizendo, a gente descobriu a receita da vida, a gente evoluiu, Darwin estava certo, ele teve a maior ideia que o homem já teve. O Hélio Schwartzman escreveu um artigo na Folha dizendo que a evolução é mais lei do que a lei da gravidade. Pode? Eu brinquei no meu Face, né? Porque eu sou meio irreverente assim, né? Russo, alemão e tudo. Falei, cara, eu jogo pedra pra cima e ela cai na minha cabeça. Eu nunca joguei um chimpanzé e caiu um humano, né? Mais lei do que a lei da gravidade? A gente ficou anunciando por 150 anos. Isso é um espantalho. Ninguém fala que o humano veio do chimpanzé. Eu sei, a gente veio de um ancestral símio comum, tá? Aí que estamos em árvores diferentes da vida. Eu falo sobre isso no meu livro. E aí o que acontece? Agora, a gente descobriu que a vida é jovem na Terra. A Terra é jovem. Aí a gente descobriu que Darwin estava nu, completamente nu. Olha, sequer a gente conseguiu uma evidência durante esses 150 anos. A revolução nasceu sem evidências científicas, continua sem evidências científicas e está morrendo sem elas. Como é que eu vou chegar agora, encarar toda uma sociedade, depois de toda essa propaganda que eu fiz e dizendo, gente, errei.
eu estava errado. E agora esses hereges do design inteligente, esse design inteligente que inclusive aponta novamente a ciência para Deus, que pode trazer a ciência de volta para Deus, está certo. Então você percebeu o grande problema hoje? O Richard Dawkins, ele disse o seguinte, perguntaram para ele, Dawkins, que evidência você teria que te convenceria de que Darwin estava errado, que Deus criou todas as coisas? Ele virou e falou assim, nem se uma estátua da Virgem Maria ganhasse vida e olhasse para mim e falasse assim, Dawkins, eu sou a mãe de Jesus Cristo, Deus existe? Ele falou, não acreditaria. Então, a gente tem um pacto hoje, um dogma com a evolução, 150 anos, cientista não gosta de dizer que errou, e a gente está tentando, eu brinco, é uma luta de boxe, o boxeador está nocauteado no chão, o juiz só está terminando a contagem. A contagem está assim, 156, 157, 158. E a gente está relutando para admitir o óbvio. É isso que faz com que a academia hoje não admita o óbvio, que a Terra é jovem, a vida na Terra é jovem, que Darwin errou. E aí a única coisa que eu coloco disso aqui, que eu quero deixar claro para a galera que está assistindo a gente, que eu sei que tem milhares de jovens assistindo, e como vocês estão surpresos, o objetivo aqui, Igor, e você falou uma coisa bonita que eu fiquei feliz de ouvir. Você falou, Rodrigo, eu sei que você é da paz. O objetivo aqui não é, de maneira nenhuma, não é, e se alguém entendeu assim, vai entender muito errado, não é invalidar o Sérgio ou os que concordam com o Sérgio. Não é para falar agora que o aluno vai chegar na sala de aula, professor ateu, tá falando besteira, tá falando B, igual me acusaram. Não vá para aí não. Sabe o que eu acho? Eu vou até surpreender o Marcos, talvez, com a minha fala aqui. Eu acho que a universidade tem que continuar tendo o professor ateu, agnóstico, evolucionista, porque a universidade é o espaço da discussão, tá certo? Anísio Teixeira já falou, a universidade é a coisa mais importante, pluralidade de ideias, e eu concordo com isso. O nosso objetivo aqui não é falar que professor ateu e evolucionista é ridículo, que ele é covarde, que ele é desonesto, não. O meu único objetivo aqui é resgatar o conceito de universidade da época de Anísio Teixeira, porque nós temos um paradoxo muito estúpido hoje.